O presidente Lula quer discutir com o Congresso Nacional um novo limite de gastos no orçamento. Ele sugeriu isso ontem, quando apresentou os primeiros resultados do PAC, se referia à arrecadação recorde do mês de janeiro. A gente vai conversar um pouquinho com o deputado federal Danilo Forte, presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico. Tudo bom, deputado? Bom dia, hein? Bom dia. Feliz Dia das Mulheres. Muito obrigada, deputado. Muito obrigada. Agradecemos. E transferimos aqui a todas as mulheres que estão nos acompanhando, nos assistindo e nos ouvindo. Deputado, já é hora. Janeiro foi um bom mês do ponto de vista arrecadatório, né? Já é hora de começar a discutir alguma coisa ou muita calma nessa hora? Eu acho que é melhor ter um pouco de paciência. Primeiro, porque nós temos uma carga tributária altíssima. E há algum tempo a gente já vem falando que é necessário diminuir essa carga tributária. Segundo, porque pode ser uma vitória de pirro. Esse crescimento em janeiro e fevereiro pode não se alastrar durante todo o resto do ano, em função da atipicidade de janeiro ter sido o primeiro mês logo após o pagamento dos precatórios, que coloca na arrecadação algo em torno de 12 bilhões de imediato, porque é pagando o precatório e pagando o imposto. Então, o caixa vai sendo fortalecido automaticamente. E também na cobrança dos fundos exclusivos, que foi uma inovação da legislação do ano passado, a parcela inicial também é maior em função do volume dos fundos. Então, isso não pode não ter uma constância ao longo dos meses seguintes. E, por outro lado, a ansiedade de gastar pode gerar perca de credibilidade e, ao mesmo tempo, impedir a tão sonhada meta fiscal ou a possibilidade de superávit. Então, eu acho que é uma inquietude que talvez possa trazer um desconforto futuro se a gente não tiver muito os pés consolidados no chão. Primeiro, vamos cumprir o nosso orçamento, que a gente fez com muito zelo, com muito cuidado, para não estourar a meta fiscal, não criar nenhuma pauta bomba. Você viu que as despesas foram dentro dos limites colocados pelo próprio Ministério da Fazenda e do Ministério do Planejamento. O Congresso Nacional não inflou as despesas orçamentárias e nem a expectativa de arrecadação. A gente manteve tudo no parâmetro que foi da proposta inicial do próprio governo, nem sequer a atualização foi feita com relação a isso, do ponto de vista do semestre, entre a entrada na proposta em agosto do Congresso Nacional e a votação em dezembro. E, por outro lado, também é necessário, nesse momento do Brasil, aumentar a credibilidade para dar segurança aos investimentos e ter uma reforma tributária clara, que aí sim nós vamos dar previsibilidade para os investidores e o país retomar o crescimento econômico baseado fundamentalmente na iniciativa privada. Porque alavancar só pelo lado do investimento público, isso já nós batemos com a cara na parede algumas vezes e alguns países, inclusive latino-americanos, quebraram porque foram pelo lado pelo investimento público e não teve consistência arrecadatória para mantê-lo. Deputado, falando em orçamento e falando também em investimento público, como é que está aquela discussão a respeito de uma alternativa talvez vinda do governo federal para a reposição daquelas emendas que foram cortadas do orçamento? Algo em torno de 5 bilhões de reais. Houve algum avanço ou parou-se de falar sobre isso? Não, a gente entendeu que é necessário ter esse embasamento, inclusive arrecadatório. Essa despesa não é uma despesa obrigatória, impositiva, ela é uma despesa propositiva, né? Então, ela não cria nenhum financiamento novo, ela mantém, inclusive, o que estava na base orçamentária, mas, como dia 22 agora vai ser a apresentação do balanço do primeiro trimestre, do primeiro bimestre. E dentro desse balanço do primeiro bimestre, você vai ter uma condição de razoabilidade para poder definir a execução orçamentária. E a nossa preocupação maior não é nem sequer com o volume,
mas com o cronograma da execução orçamentária, vai ter a segurança de que o orçamento será cumprido e que as emendas impositivas serão pagas dentro da previsibilidade de até o final do primeiro semestre, para não atrasar o repasse, principalmente na área da saúde e na área social para as prefeituras, diante do calendário eleitoral. Nós fizemos uma propositura junto com o governo, né, com o Poder Executivo, de fazermos agora, na próxima terça-feira, uma avaliação do total dos vetos da LDO, que inclusive prejudicam não só as políticas sociais, mas também a política econômica, na medida em que o próprio recurso seguro-safra, né, que tem a hora de plantar, tem a hora de colher, tem a negociação que precisa ser feita, precisa ser garantido e está vetado pelo veto do presidente da República, e também a gente analisar a questão do cronograma da execução orçamentária. Então, terça-feira vai ter uma primeira reunião e com o boletim do dia 22, a gente aí define com clareza, né, qual vai ser o procedimento. Se o governo vai mandar um PLN refazendo ou retirando os vetos, né, e aí tem que refazer o que foi aprovado na lei da LDO e da LOA, ou se a gente convoca imediatamente o Congresso Nacional para votar a derrubada dos vetos, e aí temos uma segurança da execução orçamentária. Isso vai ser decidido na reunião do dia 22 de março, junto com o boletim do balanço bimestral da arrecadação. Deputado Amanda Klein quer fazer uma pergunta para o senhor também. Amanda? Deputado, bom dia, sempre bom falar com o senhor. Deputado, queria aproveitar aí a sua experiência, a sua sagacidade para fazer uma análise mais abrangente do que espera o governo esse ano, especificamente na Câmara dos Deputados e em largos termos no Congresso. Depois de as comissões terem ficado da forma como ficaram, com bolsonaristas bastante ideológicos e mais radicais ocupando espaços estratégicos importantes, como a Comissão de Educação e a Comissão de Constituição e Justiça, e também diante da dificuldade que o ministro está fazendo, a Fernanda Haddad, tem enfrentado para fazer avançar a sua pauta econômica. Quer dizer, a gente ainda está conversando sobre medidas provisórias de PES e reoneração da folha editadas no apagar das luzes do ano passado e nem começamos a discutir ainda a regulamentação da reforma tributária em pleno ano eleitoral, que, via de regra, é mais curto. Como é que o senhor avalia esse primeiro trimestre, quase, né, de 2024 e o que espera o governo? Mais dificuldades à frente? Primeiro, eu acho que, Amanda, essa prioridade da reforma tributária é a prioridade do Brasil. Inclusive, eu estou assumindo a Comissão de Desenvolvimento Econômico e na próxima semana já vai começar o debate com relação à conclusão da votação da reforma tributária, com as leis complementares que estão precisando serem votadas para fazerem com que a lei de reforma tributária possa ter vigência, e eu, particularmente, defendo a antecipação do prazo da transição, porque o Brasil precisa regulamentar o investimento. E o investimento e o investidor, ele só vai ter segurança para colocar os seus recursos, para colocar a empresa, para abrir oportunidade de emprego e, inclusive, ao ampliar a atividade econômica, se ele tiver segurança quanto é que ele vai pagar de imposto. Então, eu acho que essa gangorra, né, que o imposto hoje é um dia, amanhã é outro, daqui a 90 dias é outro, isso causa insegurança e o investimento não vem. Foi exatamente o que aconteceu, inclusive, no segundo semestre do ano passado. Ano passado, nós tivemos um ano atípico, porque o primeiro semestre teve crescimento econômico e no segundo nós tivemos uma estagnação. Então, a gente precisa exatamente dar velocidade a esse investimento. E, por outro lado, o governo tem que ampliar e melhorar o seu diálogo com o Congresso Nacional. É natural que uma casa plural, um regime democrático, e num país que tem uma polarização eleitoral como o nosso, né, que você tenha que saber viver com os antagonismos do discurso político, mas focado na construção de consenso. É isso que nós vamos tentar fazer, inclusive, na Comissão de Desenvolvimento Econômico. Vamos ouvir todas as vertentes, né, todos os segmentos, e consensuar aonde? Na pauta da economia. O Brasil precisa destravar. Né? Nós não podemos, como dizia o nosso patrono Roberto Campos, perder o país que mais tem a oportunidade de perder a oportunidade. Nós não podemos ficar nesse dilema e patinando, né, no ciclo de geração de miséria, de pobreza. Nós temos uma pauta de economia verde, nós temos uma competitividade internacional, nós temos segmentos da economia diferenciados para o mundo, está aí
mudança geopolítica do crescimento econômico do mundo, a Índia, o México, um crescimento industrial muito grande, e o Brasil, que tem muito mais condições do que eles, não está conseguindo evoluir. Por quê? Porque a política e os impasses da burocracia de Estado impedem esse crescimento. Então, a gente precisa destravar o Congresso e a gente vai tentar conduzir, né, pela Comissão de Desenvolvimento Econômico, essa pauta. Vilela? Deputado, bom dia. Satisfação falar com o senhor mais uma vez. Deputado, como o senhor vê esse certo sinal trocado por parte do governo? Quer dizer, em alguns momentos você tem o ministro Fernando Haddad falando em déficit zero, você tem a justificativa no governo para essa MP da reoneração no final do ano ou para o fim do PERSE, na necessidade de recomposição de caixa de governo, e, por outro lado, o presidente da República dando uma declaração numa direção totalmente contrária. Na sua avaliação, falta planejamento por parte do governo federal? Não é planejamento, eu acho que falta uma narrativa unificada, né? Eu acho que falta uma harmonização, inclusive gerencial do próprio governo. O governo tem 5 coordenações da transição energética. Nós passamos um ano e não andamos um passo na transição energética. O país que tem o maior potencial de energia renovável do mundo, né? O que mais produz energia limpa no mundo, o que pode, inclusive, empacotar essa energia na reindustrialização ou na neoindustrialização, e nós conseguimos avançar por quê? Porque uma hora o coordenador é o ministro Alckmin, outra hora o coordenador é o Haddad, outra hora é o Alexandre Silveira, outra hora é a Casa Civil, outra hora é a própria Presidência da República, e moral da história, nós não avançamos. Então, esse bate-boca interno fragiliza muito, inclusive, a credibilidade que o país precisa. O país precisa de credibilidade no seu governo, que é o espelho da nação, para poder, inclusive, atrair investimentos, né? E para ter uma economia, inclusive, muito mais planificada e mais tranquila. Então, se a gente tem essa insegurança da meta fiscal, que teve um ponto positivo, e aí louvo, né, a postura do ministro Haddad, que fez o enfrentamento do Congresso, que votou matérias importantes, sim, né, essa questão dos fundos exclusivos, essa questão das offshore, essa questão das BETs, que desde 2019 eu apresentei um projeto para a gente cobrar imposto das BETs, que tinha uma evasão fiscal muito grande, essa questão da reforma tributária que a gente precisa concluir, porque só na sonegação do ação, porque esse jogo de nota com alíquota diferenciada de ICMS de estado para estado e de região para região, beneficia e estimula a sonegação de impostos. Então, eu acho que a gente precisa avançar nessas pautas para ter segurança para o país. E, infelizmente, o governo não está entendendo isso e não está construindo uma voz uníssona, né, para poder, inclusive, protagonizar essa ação. Mas nós estamos dispostos a ajudar no Congresso Nacional e, principalmente agora, na Comissão de Desenvolvimento Econômico. Deputado Danilo Forte, boa sexta-feira para o senhor. As mulheres para todos. Obrigado. Obrigada. Muito obrigada, deputado. Agora